Olá, mais um vídeo do canal. Oh, yeah. Meu convidado, ele tá fazendo uma participação especial dessa série de casamento e relacionamento. E hoje a gente vai falar da nossa história, que no outro dia a gente prometeu que ia falar, no outro vídeo. E a gente vai contar um pouquinho da nossa história. Primeiro filho tá aqui, ó. Vamos lá, então, eu conheci a Thaísa dentro da empresa que eu trabalho. Sou empresário, presto serviço numa multinacional. E nesse processo eu acabei conhecendo ela dentro dessa empresa. Uma pessoa que eu conhecia ela, bem aquelas conversas de tio mesmo. E acabou que ela falou, não, tem que te apresentar uma menina que, meu Deus, é uma menina de família, muito boa. Ele tinha acabado de entrar na empresa. E ele já fazia parte. Aí essa pessoa queria dar uma de casamenteira, sabe? Todo mundo tem aquela casamenteira que conhece. E aí ela falou assim, não, deixa eu te apresentar uma menina, ela é muito boa, não sei o que. Eu falei, não me apresente não, que eu não tô querendo ninguém não. E eu também não tava, tá? De verdade. Me esperando. Verdade. Até a minha mãe fala quando eu me casei, ela fala, meu Deus, eu achei que você ia demorar anos, 1000 anos pra casar. Eu acho que eu tinha meio um pezinho atrás com o relacionamento devido a um outro relacionamento passado que eu tive, então eu não queria nem tão cedo casar, ter um relacionamento sério e tudo mais. Não pula as ordens não, que a gente tá no conhecer, a gente já tá falando de casamento. Tá bom. É dando duro, tá vendo? Já fala como é que acaba a história. Ai, como se você tivesse já casado, né? E aí acabou que essa mulher falou assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e um dia eu falei assim, me apresenta ela falou, não, agora não quero mais que você conhece ela não. Agora nem se você quiser eu apresento. Eu falei, pronto, agora eu quero. Você falou que agora não pode. Não aceito nada, né? Você tem que ver o que eu aguento. Nesse mesmo dia, eu fui lá e me apresentei pra ela, na maior cara de pau do mundo, que eu sou desse. Aí, já me apresentei, dei oi e tal. Ela, oi, ficou assim mesmo sem graça. Depois de 3 dias, teve uma outra reunião da empresa. Aí eu peguei, já preparei tudo, né? Como eu tenho hoje esse cargo de liderança dentro da empresa, eu já preparei tudo, esquematizei, já coloquei o lugar dela bonitinho, onde ela quer sentar, pá. E aí, nesse dia, ela chegou no evento lá, que a gente tava na reunião. E aí, beleza, aconteceu. Quando acabou a reunião, eu cheguei com toda a cara de pau que eu tenho, tá vendo aqui? Ela aqui todinha. E cheguei assim pra ela, peguei meu telefone. Tem que encenar. Tem que encenar. E aí eu peguei e fiz assim, você tem namorado? Ela, não. Então anota aqui meu seu telefone pra mim. E aí ela pegou e anotou, é claro, um partidão desse aqui, não se recusa. Né, gente? Eu pensei, primeiro, ele conhece outras pessoas que eu conheço. Era meio que de uma parte da parentela dele. Tava querendo. Então, se eu desse meu número errado, ele ia acabar descobrindo, ia ficar como mentirosa, ia ficar pior ainda na história. Mas a verdade, vou contar o meu lado aqui agora. Quando eu vi ele, eu achei que ele era o maior rei do camarote, sabe? Aqueles caras... Traz a bebida que pisca, 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 pisca. Antigamente usava-se muito essa expressão, aqueles caras que vão pra festa, compram um monte de bebida e fica cheio de mulher ao redor. Achei que ele era esse tipo de cara. Que até o jeito que ele se vestia, minhas amigas achavam que ele era gogo boy, gente. Gente, a pessoa não pode ser bonita e forte que vira gogo boy. Ai, é pelo jeito e tudo, todo tatuado. Só porque eu sou bonito. É inveja. Olha. Inveja. Enfim, aí foi isso. Eu já tinha uma visão assim, meio pezinho atrás com ele, por isso que eu nem queria dar meu número e tal. Mas eu acabei dando por conta disso. Nesse mesmo dia, era amiga de uma menina em comum que eu conhecia, eu já chamei ela pra jantar. Aí levei pra jantar logo todas, porque eu chamasse ela, eu sei que ela não ia. Então eu chamei, tá, a gente foi lá, jantou e tal, foi legal. E aí eu tentei dar um beijo nela já no primeiro dia, porque eu sou desses, né? Aí abusado, ele é desses abusados. É, desse jeito. Aí ela não quis, né, falou que não ia me dar um beijo pra poder eu conversar mais com ela. Ele nem dá um número, gente, eu dei um beijo. Mentira. Ela pegou pra conversar mais comigo, beleza. Uhum. Só que aí, ela me deu 2 bolos, na maior cara de pau do mundo. Marcando 2 vezes, a gente ficou conversando um tempo, eu não sei, eu acho que 1 mês e quase, no telefone, de vez em quando, trocando WhatsApp. Diminui os bolos, né, que você tá contando? Não diminuiu nada, ué, foi 2. Antes dela me dar o terceiro, que ela ia me dar o terceiro, calma, vai chegar lá. E quando ela ia me dar o terceiro, eu peguei e intimei ela. Ela falou, não, porque eu tenho que ir pra um chá de lingerie de uma amiga e não sei o quê. Estava, ela já estava. E aí, onde é que é Ele chá? me seguiu, essa é a verdade.
Ela, em Águas Claras. Eu falei, então, opa, tô em Águas Claras. Onde é que você vai depois? Ela, vou encontrar umas amigas ali em tal lugar. Eu falei, ah é? Tô indo. Fui. Na moral, ela achou que eu não ia, tá ligado? Encontro forçado. Ué. Amigo. Era a última tentativa. Três bolas fora nós desiste. Mas então essa aqui ainda valia a pena. Porque afinal de contas tinha me desafiado, né? Então eu tinha que conseguir, né? Era questão de honra. Aí acabou que eu fui lá e eu sou muito comunicativo, então já comecei a falar com todo mundo, conversando com todo mundo. Aí ficamos lá um tempão e na hora de ir embora, pode deixar que eu te acompanho até o carro, né? Claro, porque além de tudo sou um cavalheiro. Então fui acompanhar ela até o carro. Só que antes de entrar no carro, eu coloquei a mão na porta. Eu falei, você agora só entra e depois me dá um beijo. Ela falou, não. Eu falei, então tá bom, eu moro aqui do lado, tem a noite toda, eu vou ficar aqui encostado na porta, não entra. E aí, vocês sabem como é que acabou, né? Claro que eu ganhei o meu beijo, bem dado. Né? Água mole, pedra dura, todo mundo que fura. Gente, eu já falei, eu orei muito, ela orou pouco. Eu sou feia, ela é bonita. É assim, desse jeito, faz parte, né? Foi isso. Conhecemos assim. E aí começou o relacionamento que eu não sei se pode chamar de namoro, que ela tem raiva, né? Porque eu nunca pedi namoro. No meio do caminho aconteceram alguns desentendimentos. E aí ele ficou de pirraça e não me pediu em namoro. Então, tipo assim, Culpa dela. a gente namorava sem ele nunca ter pedido, mas namorava, assim. A família eu conhecia, postava foto, não sei o que. E dava namoro sem ter tido um pedido oficial. Essa é a verdade. Até que ia completar 1 ano de namoro. E nesse meio tempo, nosso namoro foi muito bom, né, amor? Foi. A gente vivia saindo. Só teve um contratempo no nosso namoro, assim, uma briguinha, uma separação de 3 dias e depois a gente voltou. Sim. E aí a gente... Sempre saiu muito, eu sempre fui atrás também, eu ia lá, buscava ela pra gente ficar junto e tal. Eu não morava tão perto dele. Mano, eu amava. Ó, pra saber que eu amava, porque você rodar 35 km pra ir ver a pessoa é chão, viu? Enfim, mas aí era bem legal, a gente gostava de sushi muito, né? Porque a gente só vinha em rodízio de sushi, a gente curtiu bastante, namorou pouco tempo. Assim, junto, né, desde a primeira vez que a gente ficou até o dia que ele me pediu em noivado, ia dar 1 ano. Ele me pediu em noivado dia 9 de outubro de 2016. Irrecusável. Vou colocar aí no vídeo uns pedacinhos do pedido de casamento pra vocês verem como é que foi. Porque assim, ela sempre falou pra mim, eu sonho em ser pedido em casamento na praia. Uai, ele perguntou? Sim, eu perguntei. Porque aquele negócio, o planejamento, eu sempre tive isso. Gente, eu vim de um casamento, de uma família que o casamento destruído, diferente da Thaisa. Então eu sempre tive na minha cabeça 2 coisas, que eu vou ser o melhor pai do mundo pro meu filho e eu vou ser, se possível, vou procurar ser o melhor esposo do mundo. Nem sempre eu consigo, eu sei disso, mas eu procuro dar o meu melhor, né? E não é fácil sempre, gente, não adianta achar a perfeição que a gente não vai ser. Mas aí eu tinha ganho uma viagem da empresa, né, pra Cancún. E eu falei, cara, vou arrumar tudo. Aí eu fiquei lá em cima da hora. Eu consegui a vaga dela pra ir na viagem como minha acompanhante 1 semana e 3 dias antes.
Daí eu tinha que arrumar passaporte pra ela ir. Eu não tinha. Pra Cancún, porque ela não tinha passaporte ainda, não tinha ido pra fora. Passaporte uma semana. E aí eu mexi uns pauzinhos nos contatos que eu tenho, e aí eu consegui sair o passaporte em menos de uma semana. Em 48 horas saiu o passaporte dela, ficou pronto. Né? E a gente conseguiu, e ela conseguiu ir pra viagem. Ela não sabia que eu ia pedir ela em casamento, era surpresa. Eu já tinha conversado com o pai dela. Desconfiava. Desconfiava nada. Sim. Mentira, gente. Ela achava que era outras coisas. Eu fiz muito bem pensado. Miguel dela. Você vai ver no vídeo como ela não desconfiava. Eu tenho provas. E aí, eu já tinha conversado com o pai dela e a mãe dela estavam cientes. Eu achei muito importante conversar com eles antes, né? De fazer o pedido e tal. E aí eu pedi ela em casamento na beira da praia em Cancún, à luz do luar, com um casamentozinho, uma tenda, uma mesa, vocês vão ver, foi bem top. Que assim, quando a gente é feio, a gente tem que investir, né, gente? Porque senão a gente não pega um peixe grande desse aqui, não. Tem que fazer bem feito o Sabe cenário. qual foi o investimento dele maior? Que eu vou confessar aqui, na verdade. Foram as horas que ele passou comigo no telefone antes da gente realmente ter alguma coisa assim, física. É verdade. Porque quando ele pediu meu número, a gente só conversava, eu dei esses bolos nele, gente, porque eu vou falar a verdade, eu não tava procurando um relacionamento sério. E a gente conversava muito por telefone. Então a gente passava tipo horas, ele me ligava e a gente ficava horas conversando. Então eu conheci ele, tipo assim, o que ele pensava e tal, pelo menos o que ele me dizia, eu conheci por telefone. Então pra mim eu acho que tipo assim, o maior investimento que ele fez pra essa questão de tipo meio que de me conquistar foi esse. De passar horas, que foi investimento de tempo, que é uma coisa mais valiosa do que qualquer outro dinheiro no mundo, porque tinha dia que a gente virava à noite conversando no telefone e ele no outro dia tinha aula na faculdade cedo e tal. Então acho que esse foi o maior investimento que ele fez, assim, em relação a me conquistar, eu vou confessar. Foi realmente cinematográfico o meu pedido de casamento, foi perfeito, foi melhor do que eu já tinha imaginado. O maior investimento que ele fez na vida pra gente estar junto até hoje foi esse primeiro investimento inicial de gastar horas conversando comigo no telefone. Tá, e aí a gente noivou e tal, e a gente ficou 4 meses noivado. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, não, 5 meses Quase 5. Quase 5 meses noivado. E casamos no civil apenas. Por quê? Por quê? Porque ela queria um casamento de capa de revista e não dava. Gente, é o meu sonho uma festa de casamento. Porque eu não tive formatura, eu não tive festa de 15 anos, eu não tive uma festona onde eu fosse a princesa, sabe? Toda menina sonha isso. E eu ainda tenho o sonho de fazer uma festa de casamento. De verdade, é um sonho. E aí a gente entrou num acordo de que a gente faria mais pra frente, quando a gente tivesse as bodas lá de 10 anos de casal, a gente ia ia fazer uma ser depois festa. de um ano, né? Agora já foi pra 10 anos. Miguel, sempre foi dentro. Não é verdade. Aí ia ser uma festa do jeito que ela quer, com um orçamento quase que ilimitado. Só tem um Vai limite. ser, vai ser. Né? E aí ela vai fazer do jeito dela. Porque realmente, eu acredito, se for pra fazer, faz logo uma coisa que você vai adorar e vai ficar na memória. Sim. Investimento no relacionamento eu acho que sempre conta. Né? Assim, eu acho que uma festa não Sonho, vale a né? pena. Mas sonho Mas vale a pena. Tudo que for É sonho, tudo que é sonho realmente vale a pena. Enfim, e aí veio o primeiro ano de casamento, que ele disse que não foi todo o primeiro ano, mas assim, vamos jogar no geral. O primeiro ano de casamento foi muito difícil mesmo, porque no total que a gente se conhecia, que a gente tinha noivado, casado, era 1 ano e meio, assim, 1 ano e 5 meses no máximo, né? 1 ano e 6 meses. Por aí. E a gente se casou, então A assim... gente casou com 1 ano e 4. Mas aí teve o tempo antes da gente ficar mesmo. É verdade. Então que a gente se conhecia mais ou menos 1 ano e meio. A gente sofreu muito. Não vou mentir não, mas a gente sofreu muito. Eu sempre tive essa, de casar pra não se separar jamais. Porque meus pais são casados até hoje, eles são um verdadeiro exemplo de casamento, não só pra mim, mas pra todo mundo que realmente conhece eles como casal, eles são um exemplo. Então assim, eu sempre tive isso, eu falei, eu quero ter um casamento desse. Se um dia eu me casar, quando eu me casar, eu quero ter um casamento desse. Então eu me casei sabendo que eu não tinha essa pretensão, casar pra separar, e se não der certo, separa. Muita gente já casa com esse pensamento que é horrível. Então assim, eu tinha a decisão de ficar casado, só que eu agi sim pela emoção. Eu agi, eu confesso, você. Não. Não? Não, ué. Tô falando a verdade. Gente, eu sou um cara muito decidido. Eu decidi isso, pronto. Mesmo jeito que eu decidi. Um dia você vê que se a gente divorciar um dia, você pode saber que eu nunca mais vou casar de novo. Mas enfim, aí teve o primeiro ano de casado, a gente
realmente passou por vários maus bocados, do tipo, muita briga. E eram umas brigas assim, a gente era muito imaturo, né, amor? Tanto eu como você. Ele conseguia se controlar mais, mas eu tinha um emocional muito assim, eu sempre fui muito explosiva, então as brigas eram realmente muito desgastantes. Essa é a palavra, muito desgastantes. Do primeiro ano. O que ajudou foi que a gente foi no encontro de casal e aí vem o primeiro ensinamento que eu quero dar nesse vídeo aqui segundo, na verdade, primeiro invista no seu casamento. E quando eu falo invista tudo, tempo, dinheiro, tudo que você tiver de fundos, em todos os sentidos, tempo. Você coloque dentro do seu casamento. Segunda coisa é que você procure mentores, isso é pra vida. Então a gente foi pro encontro de casais, com um casal muito experiente, com muito tempo de casado, que fez a gente enxergar muita coisa de uma forma diferente. Primeiro ano de casado foi isso? O que você colocou aqui? O segundo ano foi muito bom. Eu não tenho nada pra reclamar não. O segundo ano foi um ano normal de casado, trabalhando, tendo rotina de um trabalho. pouco mais maduros, mas nem tanto. Mas já não tinham mais brigas tão desgastantes quanto as do início. Até porque eu acho que algumas coisas vão sendo acertadas aí no meio do caminho. Né, amor? A gente viajou, a gente fez uma viagem que eu acho que foi muito marcante pra gente. Que foi pra Europa. Eu conheci finalmente Paris, a Torre Eiffel, que era um dos meus maiores sonhos. E meu amor realizou, né? Tenho muita gratidão Já por fala isso. que não foi bom segundo ano, tá vendo, né? Foi sim. E a viagem foi ótima, foi maravilhosa. E foi tudo de bom lá, enfim. Depois a gente foi pra Cancún de novo. De novo, em 2018. 2018. 2018 a gente foi pra Cancún de novo. Por que eu tô falando isso? Não é pra dizer que eu viajo muito não, é porque foi lá que eu fiz gol. E aí ele me deu o golpe da barriga, essa é a realidade, que a verdade seja dita, a verdade é essa. Ele me deu o golpe da barriga e eu engravidei em Cancún em 2018. Em setembro, mais ou menos, de 2018. Setembro ou outubro? Setembro de 2018 eu engravidei, a gente tem um neném lindo, maravilhoso, o Zaquinho. Zac. E ele é a maior alegria da nossa vida hoje. Eu acho que depois de Deus ele é o elo mais forte que nos une. Fala um pouco sobre o nascimento dele. Assim, ou antes do nascimento, a gravidez, né? A gravidez é um inferno, é um terror na terra. Para! Ué, é verdade. Gente, pela primeira vez na vida, eu pensei em ter só um menino. É porque assim, eu sei que a mulher sofre muito, mas fala a verdade, não é? A verdade é que é difícil lidar com a mulher. Essa mulher que grávida foi difícil, é sério mesmo. Eu sou guerreiro. Parece. É verdade. Olha, ela fala assim, ficava com raiva porque tava com fome, depois ficava com raiva porque tinha comido muito, depois ficava com raiva já de novo, daqui a pouco que tava com fome de novo. Gente, a verdade é que a gravidez é uma montanha russa de emoções, sentimentos e sensações, uma coisa nova. Por exemplo, pra mim, é uma coisa que eu não tinha planejado, então tava tudo junto, sabe? E eu passei dentro de mim mesma, eu sabia que tava tudo um caos. Mas, assim, se ele tá falando que por fora eu externava essas coisas também, eu vou acreditar. E assim, mas aí a gente vai adaptando também, é uma nova adaptação. Tudo na nossa vida a gente tem que aprender a adaptar. Então a gente adapta a essa fase e aí passou, a gente fez tudo, a gente fez o enxoval dele como a gente queria, a gente pôde viajar, foi uma experiência bem legal, que a gente não fez enxoval sozinho. Boa, A gente viajou com o meu irmão mais velho pra fazer um enxoval nos Estados Unidos e um casal de amigos, que todo mundo ficou grávido ao mesmo tempo. Outra coisa bem legal é que meus dois irmãos ficaram, a mulher dele também, estavam grávidas no mesmo período, então os 3 meninos nasceram no mesmo mês. Então o Zac é o mais velho, nasceu dia 3, depois veio o Nick dia 23 e depois o Miguelzinho dia 30. Então também foi bem legal isso, né? Então foi uma experiência bem legal ter todo mundo grávido ao mesmo tempo, trocando experiência. E assim, na gravidez a nossa vida já tinha mudado um pouco, o sentimento já tinha mudado um pouco, mas nada, absolutamente nada no mundo se compara depois que o filho nasce, gente. Olha, eu já sabia que seria difícil a maternidade, mas quando você vive isso, as mamães vão me entender. O puerpério foi uma coisa absurda na minha vida.
eu não consegui lidar direito com isso, minhas emoções estavam muito abaladas, um dia eu tava super eufórica naquela felicidade. Não era nem no dia, era numa hora, na outra hora eu já estava no fundo do poço chorando rios e assim, foi bem complicado pra mim, só que consequentemente foi muito complicado pra ele também, né, amor? Pro casamento, né, no geral, é muito difícil, porque assim, é muito difícil. Eu sou uma pessoa... A gente vai falar mais pra frente, ensinar vocês sobre perfil de pessoa, e o meu perfil de pessoa é aquela que quer resolver o problema ali agora e pronto. E, tipo, tem coisa que não dá pra resolver, a gente começa a descobrir isso na vida. Tipo, a gente tem que esperar o tempo dessa questão do descontrole hormonal passar, e é difícil, não é fácil pra ninguém, nem pra quem tá passando, nem pras pessoas que estão do lado, pra ninguém, mas... É aquele negócio, se você tá decidido o que você quer, você vai passar por esses momentos difíceis, porque casamento é assim, gente, vai ter. E Aí me relacionamento, fala, né? quem casou por boas emoções, no momento desse, gente, não suporta, essa é a realidade, não suporta. A gente tá falando por experiência própria, a pessoa que casou simplesmente achando que ia ser tudo mil flores, no momento desse a pessoa não suporta, porque pra mim foi a fase mais difícil que eu já vi na vida, em todos os quesitos. Todos, absolutamente. Como mulher, como esposa, como mãe também, porque era mãe de primeira viagem, eu não sabia nada, e tem aquela exaustão que a gente não dorme, né? Quando você não dorme, você fica muito estressado, e tem essa questão dos hormônios, enfim. O nascimento do nosso filho foi, eu acho, foi o maior marco da nossa história, assim, de felicidade e ao mesmo tempo de uma dificuldade. Só que foi uma dificuldade que fez a gente crescer, assim, não tenho nem como mensurar, pelo menos o meu crescimento pessoal. E eu vejo que isso afetou muito também o crescimento no nosso relacionamento, como marido e mulher, como mais responsáveis, maturidade mesmo. Eu falo que eu sou outra pessoa. A questão da gente aprender a lidar com as novas situações, né? E não foi fácil. Tanto não foi fácil que a gente procurou ajuda especializada. Então a gente foi numa psicóloga de casais pra poder... Na verdade é uma facilitar, terapeuta. É uma terapeuta de casais, que ela é casada, ela tem 2 filhos, tem gêmeos, né? E aí, imagina, pra ela também deve ter sido super difícil, como ela já é uma profissional da área, né? Estudar em psicologia e tudo mais. Uma mulher mais madura. Então, assim, a gente expôs os nossos problemas pra ela e eu vou te falar, pra mim foi extremamente difícil, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de exposição. E eu acho que muito disso, dessa questão de não gostar de exposição, foi quebrado nesse dia que eu cheguei pela primeira consulta com ela, né, amor? E eu só chorava. Eu tentava falar, né, e eu só chorava, porque pra mim era como se fosse uma vergonha absurda eu tendo que estar me expondo meus problemas, meu casamento, a minha personalidade, os meus erros. Porque, cara, quando você chega na frente do terapeuta, você não conhece a pessoa, você confia na experiência dela, de autoridade que ela exerce ali naquele papel, mas você não conhece, então você começa a falar dos seus problemas, dos seus defeitos, expor tudo, e ela começa a ser... E muitas vezes ela fala na sua cara que você tá errado, realmente. Aí todo mundo vai pro terapeuta pensando assim, eu vou lá levar ela, eu vou lá levar ele pra poder fulano dizer que ele tá errado, né? Chega lá, você leva uma palavra na sua cara, Porque dos dois lados. Sempre no casamento os dois tem o erro dos dois lados, galera. Sim. Sempre tem, nunca é só um errado. É muito difícil só um errar. É tipo, eu acho que é impossível só um errar, assim. Claro que pode ter dizer, mas foi fulano que deu a causa. Beleza, mas no final são dois. Sempre algum vai dar a causa em alguma coisa. Às vezes um dia vai ser um que mija na tampa do vaso, sei lá. Outro dia vai ser a outra que largou as coisas tudo em cima da pia, com secador, chapinha, seja lá o que for. Então, sempre alguém vai errar. Casamento é isso, é errar. E foi muito bom pra mim, cara. Eu aprendi muito, eu aprendi a ver situações de formas diferentes. Pra gente foi muito bom. A gente fez 4 sessões de terapia e essas 4 sessões mudaram muito. E foi também... uma melhora absurda. Até porque eu acho que o nosso problema principal, o nosso problema principal era a comunicação. E ainda continua sendo. A gente melhorou muito, muito mesmo, com todas as dicas que ela deu pra gente e tal. Só que, claro que a gente ainda continua tendo problemas. A gente sempre vai ter problemas. Não existe nem... Até ela, que é uma terapeuta de milhares de anos lá, que ela dá as terapias dela, ela com certeza tem problema também no casamento dela. A questão não é você não ter problema, é como você lida, é você saber lidar com aqueles problemas. Eu costumo dizer que tem uma diferença entre problema e crise, né? A gente estava com uma crise no relacionamento. Uma crise é uma coisa que afeta muito, que faz as pessoas se machucarem demais. E é diferente de você ter um problema. O problema, normalmente, no casamento você tem todo dia. Se você relaciona muito tempo com a pessoa, e eu, no caso dela, a gente, diferente das pessoas, maior parte das pessoas, eu trabalho muito de casa também, muitos dias. Então eu tô dentro de casa há muito tempo, então a gente convive aí 12 horas por dia muitas das vezes. Então é claro que vai ter um problema aqui, vai ter umas eventos aqui, às vezes não fala de um jeito porque tá estressado que isso ou aquilo acontece.
Então foi muito bom. E o segundo ponto foi Deus, né? Então assim, Sim. nós somos cristãos, então se você não acredita em Deus e você tá vendo esse vídeo, desculpa, mas a gente vai sempre falar de Deus porque a gente acredita demais. Nossa vida, nossos princípios são pautados nisso. Então a gente colocou o nosso casamento muito diante de Deus, a gente passou até a rotina de orar todos os dias juntos, Isso mais é um ponto tempo. que eu ia falar, porque, cara, você orar junto muda tudo, dá até o teu sentimento. Além de mudar o mundo espiritual, além de você estar dizendo pra Deus, olha, nós somos um. Porque realmente, quando você casa, na Bíblia fala que você se torna uma só carne. E é verdade. Se ele não tá bem, se ele tá com algum tipo de problema, isso afeta diretamente a mim e vice-versa. Tanto ao contrário também, se a pessoa tá super bem, tá super, sei lá... Positiva. Positiva, evoluída, na fase de crescimento, isso afeta o outro, isso inspira. A convivência inspira, na verdade o exemplo ele arrasta, né? Então assim, essa questão de você parar e orar junto todos os dias pra gente estar lendo. Inclusive a gente tá orando junto ontem à noite. É porque ontem eu tava com enxaqueca. Tá bom, mas a gente vai orar. Todos os dias a gente ora juntos à noite. E isso dá uma sensação de tipo assim, pertencimento, parceria. A gente tá junto nessa. É difícil eu lidar com você lidar comigo, a gente lidar com a nossa casa, com o nosso filho, com as nossas finanças. Mas a gente tá junto. É difícil, mas a gente tá junto, a gente vai vencer junto. E é esse sentimento de pertencimento a algo que todo ser humano precisa. Então quando você faz isso junto, dá aquele sentimento de pertencimento, sentimento de estareis na mesma missão. Tipo, a minha missão é fazer isso tudo dar certo, sua família ir pra frente, a dele também. Então, dá certo quando tem união, quando tem unidade, na verdade, dá certo com certeza. Eu acho que as pessoas acham que casamento é uma parada que você chega, cai de paraquedas e vai levando. E eu acho que você tinha que estudar, assim como a gente estuda pra criar filho, né? Não é uma coisa, eu vou fazer igual minha mãe, pai e minha mãe fizeram. Talvez como seu pai e sua mãe fizeram, não vai dar certo, porque quando seu pai e sua mãe fizeram, não tinha smartphone. E eram outros tempos, e outro seu filho é diferente de você, né? E outra coisa, quantas coisas você não poderia ter mudado na sua criação? Uma coisa hoje que eu ouvi um casal que a gente ouve muito, que a gente tem eles como mentores, né? Eles falaram uma coisa que eu achei sensacional. Você estuda pra servir outras pessoas. Por exemplo, você quer ser um médico, você passa 10 anos na faculdade estudando pra ser médico. Você quer ser advogado, você passa não sei quantos anos estudando pra ser advogado. Mas você não estuda pra poder servir seu marido, pra poder servir melhor sua esposa. Você não estuda pra criar o seu filho. Como assim? Sua casa é primordial. Se sua casa não tá bem, todo o resto não vai estar bem. Você pode ser o melhor médico da vida. Se você tá com problema no casamento, você vai fazer a cirurgia, tua cabeça vai estar no teu casamento. Então, assim, a gente acha que não precisa de estudo só porque não existe lá um diploma, uma faculdade, uma coisa que te dê um respaldo, né, daquilo ali. Mas é primordial o estudo do casamento, do relacionamento, de como lidar com outra pessoa. Porque você um dia vai se aposentar, você não vai mais exercer aquela profissão, mas seu marido, sua esposa, seu filho, você vai ter que continuar lidando com eles e lidando com outras pessoas. Então, o estudo das pessoas, o estudo do casamento, pra mim, é o estudo da vida, na verdade, né? O principal, bem melhor, bem mais importante do que de uma profissão. É isso? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Aguardem o próximo vídeo. Deixem aí umas opiniões, umas sugestões de temas que vocês querem ver, tanto a respeito de casamento, como qualquer outro título que envolva inteligência emocional e criação de filhos. É isso. Beijo, beijo.